Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, por favor, e ler 1 Coríntios 15, a partir de 28. É a parte B, 1 Coríntios 15, parte B. A partir do versículo 28 até o 34, que é para poder a gente continuar. Todos acharam? 28. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos, isso porque o batismo, para quem não sabia, o batismo significa, ao imergir na água, sepultou, quem morreu para o mundo, né? E ao sair da água, significa que ele ressuscitou, a ressurreição. Então, muitos não acreditavam na ressurreição, os saduceus. É por isso que Paulo disse, então, se não há ressurreição dos mortos, aí aquelas perguntas que já foram feitas na semana passada e agora continuam, certo? Por que se batizam eles então pelos mortos? Ou seja, as pessoas que batizam ao outro, depois vai morrer também. E por que vão se batizar se eles sabem também que os mortos não vão ressuscitar? Certo? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitaram? Não ressuscitaram. Comamos e bebamos, ele diz até no sentido de ironia, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Veja só, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É que muita gente fica dizendo, você vai nessa onda, quem é que você viu ressuscitar? E começa aquela coisa, aí Paulo diz, não vão nessa onda que as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isto para vergonha vossa, para vergonha nossa, não é verdade? Que nós conhecemos já as coisas de Deus, a vontade de Deus, e falhamos tanto. Mas Deus sabia que nós iríamos falhar. Depois que orar, a gente comenta sobre isso um pouco. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito nesses últimos dias, através da tua igreja, através do nosso pastor, o nosso pai espiritual, e quantas pessoas se converteram, fiquei surpreso. Graças a Deus, uma surpresa agradável foi de saber que tinha muitos pastores lá que não são da mensagem. Eles estão vendo, e são aqueles pastores que talvez sejam mais sinceros, e que eu vou assistir, porque realmente o que
o pastor César tem falado é a verdade, ó Pai. Porque se está falando a tua palavra é a verdade. Aí parece estranho, é porque as pessoas estavam se afastando da palavra e não sabiam. Aí quando vê que a palavra está voltando ao que era, aí começam a achar estranho. Mas aquele a quem o Senhor também teve misericórdia, vai pensar e vai meditar. O que ele está dizendo é a verdade. Pai, que hoje o número de convertidos lá seja muito maior do que foi ontem e outros dias. E que o derramamento do teu Espírito Santo também seja em doses múltiplas. E aqui também, ó Pai, abençoa o nosso culto, abençoa as pessoas, abençoa o pregador desta tarde. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Amém, aleluia. Poder sentar, irmãos, com a Bíblia aberta. Bem, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Então vejam, esse 28, que já vocês, que vocês guardassem sempre, guardem sempre isso no coração. Eu fiz um óculos, esse aqui, aí fui lá reclamar que não ficou bom. Aí o rapaz, até meu primo, vou fazer outro. Quando ele fez, eu não sei se ele confundiu ou foi quem fez o óculos, botou um grau diferente. O óculos está lá, bom para uso. Aliás, bom para botar no rosto, bem firme, mas o grau veio diferente. Vou ter que voltar para ele dizer. Então, meus amados irmãos, vejam. Deus sujeitou tudo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, tudo o que ele fizer, o que ele fez, estava correto, porque ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, não precisava ele perguntar ao Pai. Todo o poder me foi dado. Ele sofreu, aguentou, porque ele sabia que a missão dele seria salvar o pecador que havia perdido. Eu vim para salvar os perdidos da casa de Israel, mas também ele teria que dar o exemplo, como ele era filho de Deus, para que, quando ele se despedisse do povo de Israel, ele dissesse para os discípulos, como ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, todas as nações. Então, não só judeu, mas grego, seja lá quem for, samaritanos, que antes nem samaritano nem gentio deveria ser pregado. Ele obedeceu a palavra de Deus. Mas depois que ele ressurgiu, ele disse, ide e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nome é este? Senhor Jesus Cristo, justamente. Porque ele não disse os nomes, disse o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, enquanto muitos, eu já disse isso e volto a dizer, para que fique sempre na nossa mente. Enquanto muitos dizem assim, olha, está vendo a Trindade? Olha aí a Trindade. Aí, se for para vocês, pelo contrário, Jesus mostrou que não existe Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão registrados nos batismos que houve na Bíblia. Todos os batismos que houve na Bíblia e todos os batismos que está havendo na mensagem. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Se perguntarem, então você quer dizer que essas multidões de igrejas que estão batizadas nos títulos não tem valor? Não tem valor. Então você, se quer ser um servo de Deus, se acerte com Deus, porque não tem valor, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você se refere a Jesus Cristo, então é a mesma coisa, não é a mesma coisa.
Ah, mas eu fui batizado no tempo da ignorância. Você agora está sabendo que não é a mesma coisa. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vocês são libertos? Nós somos libertos. Somos batizados no nome do nosso Pai Celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Glórias a Deus. Olhe, a espírito, Satanás faz tudo para pegar uma pessoa. Aí, meu amigo, mas esse tempo todo não tem nada a ver, esse tempo todinho. O tempo todo que a igreja estava sendo escravizada pela igreja romana. Mas Deus mandou o tempo dela se libertar. Se alguém sabe, na minha opinião, o pastor meu já disse que é a mesma coisa. E por que Jesus Cristo, mesmo sendo batizado no batismo de João, Paulo aceitou? Paulo aceitou continuar o batismo de João? Ele podia dizer, não podia, Madeleine? Dizer, não, mas Jesus Cristo aceitou, porque tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Mas Jesus Cristo colocou vocês aqui agora para aprender. Por isso que ele disse logo a João, que após ele viria um que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Mas você veja como é o crente recebe bem. Aquele que não é crente fica argumentando. Todos eles aceitaram e foram batizados, e Paulo orou por eles, que eles chegaram a receber o Espírito Santo. Veja só. O exemplo que o pastor deu de uma irmã, vocês ouviram? Que a irmã anotou tudo, o pastor pregando, ela anotando. A irmã teve coragem de ir para a igreja dela na hora do culto e disse, ele pregou assim, está tudo de acordo com a Bíblia, digo, que provocou o maior problema lá entre os irmãos. E ela foi no outro dia e se batizou e ficou chorando da felicidade que ela teve. Eu estou chorando de alegria por Jesus me libertar. Então, o Espírito Santo, quando entra na pessoa, é assim. A pessoa pode ser o que for, irmão. Ah, mas aquela mulher era uma prostituta. A samaritana era uma santa? Hein? Não tenho medo de dizer, não. A samaritana não era uma santa, não. Jesus disse, tu tiveste 5 maridos. Mas agora o que tu tem não é nem teu marido, é marido de outra mulher. No entanto, por que Jesus foi a ela? Porque Jesus sabia todos que estavam na lista e que ele deveria visitar. Onde se a gente for pensar, a maravilha que Jesus fez, irmão Adriano, se for pensar, a gente vai ficar até feito um maluco gritando, é a graça, é a graça, é a graça. Porque quando ele viu que já tinha botado 99, ele sabia que ainda tem um. Quem era esse um, irmã Lu? Quem era esse um? Que ele tinha conquistado no ministério dele. Não é depois do mundo, não. É do ministério dele. Quando ele botou tudo, faltavam 2. Aí ele disse, eita, esse aqui eu vou pegar ele. Ele está subindo agora na galha de um mato para me ver. E ele não tem uma boa fama porque era cobrador de imposto. Aí foi lá. Aquela multidão e Zaqueu olhando e dizendo, eu quero ver ele, quero só ver ele. Lá em cima do galho. Aí ele andando com aquela... Desce depressa, Zaqueu. Glórias a Deus. Desce depressa, Zaqueu. Porque convém que eu esteja em tua casa ainda hoje. Aí, quando ele conquistou todo aquele ministério, faltava um. E esse um era difícil, esse encontro. Quem seria esse um que faltava? E sabia que esse um representa todos nós. Agora facilitou. Quem é este um que faltava? Hã? Não, isso aí representa todos nós. Mas quem era este um que faltava? É duro. Ele, por isso, que ele tinha que cumprir. Ele sabia que no cumprimento dele tinha um que faltava. E ele tinha que ir para ficar ao lado dele para poder ele se salvar. Quem sabe agora?
Podia oferecer uma Bíblia de presente. Não. É no ministério dele mesmo, enquanto ele estava como homem. Mas eu vou dizer. O último que faltava, ele disse, eu vou me encontrar com ele lá. Aonde? Amém. Quem era ele então? Era o ladrão. Parece até, viu, irmãos, que aquele camarada se converteu na hora, porque viu Jesus naquele sofrimento. Vocês creem que Jesus já sabia que ia salvar ele lá na cruz? Amém? Amém. Jesus quer que creia assim mesmo. Então, só falta agora o último. Aí, esse último foi lá na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tanto é que ele teve a revelação de que Jesus era um rei. Aí Jesus disse, em verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E mais algumas palavras depois, Jesus disse, Pai, tudo está consumado. Tudo está consumado. Quando ele desceu da ressurreição, foi para dar força aos discípulos. É aquilo que falamos, ninguém interprete mal, por favor. Nós temos que seguir os conselhos do pastor César, porque a gente tem que estar preparado, não é verdade? É aquilo que eu estava falando. O aluno fica ali estudando, tem que estar preparado. Mas ele não entrou pela perfeição, que teria que tirar 7. Entrou pela graça, tirou 5 e entrou pela graça. Então, o que eu disse, eu estou provando. Jesus Cristo esteve com aqueles homens o tempo todo, não foi verdade? Você viu algum daqueles homens fazer milagre? Agora veja, mostrando que vai chegar o tempo da unção que nós vamos ter. E Jesus Cristo disse que nós faríamos obras maiores do que esta, que ele estava falando, né? Em João 12, parece que 24. Veja só. Quem fez grandes obras também no tempo de Jesus foram quem? Os 70. Por quê? Jesus deu a ele assim, uma demonstração do que é a unção, aquela tremenda unção que nós vamos ter. Naqueles 70 que foram, algum demônio resistiu aos discípulos? Nenhum. Até um que estava lá, também expulsou demônios. Está lembrado dele? Judas Iscariotes. Aí eles voltaram tão efusivos, não faltou nada a ele, nas casas onde eles entraram, não faltou nada. Aquilo era uma pequena demonstração de que seria o povo dele quando ele mandasse. Que somos nós. Hoje a gente insiste com um parente, insiste com um vizinho, do dia a vez chama até chacoteado. Tem pessoas da família que diz assim, a gente gosta desses crentes que não metem o pau, sei que lá. Eu noto que é uma indiretazinha para mim. Eu não meto o pau em ninguém. Mas eu não posso deixar de dizer, é duro. Mas Paulo disse, o irmão Branda disse, o pastor César também tem dito. Pessoa que vai adorar a Deus botando o santo no meio, aquela adoração não é aceita por Deus. E toda oração, todo sacrifício que não é aceito por Deus, é isso que machuca, mas nós temos que dizer, é aceito por quem? Pelos os demônios. Quem diz isso é Paulo. E Paulo diz aquilo que Jesus mandou ele dizer. Mas veja que o diabo bota. Mas qual é a mãe? Qual é o filho que não quer atender a mãe, que não ama a sua mãe, sei que lá? Maria não é mãe do Deus Jesus Cristo, não. Maria é filha do Deus Jesus Cristo. Amém?
Maria é filha do Deus Jesus Cristo. Maria é nossa irmã. Amém? E Maria não sabe dessas adorações, não. Eu estou dizendo a você com toda certeza, Maria não sabe que está sendo adorada, não. Que se Maria soubesse, lá no céu que está sendo adorada, está sendo rezada, oferecendo todo tipo, então ela seria onisciente. E para ser onisciente, ela teria que ser uma deusa. Maria é deusa? Mas os católicos dizem que ela é deusa. Quando ele faz, não, nós estamos dizendo, mas vocês estão em ignorância. Você dizer, não, nós estamos chamando Maria de deusa, se tudo que vocês pedem a Jesus, e pede a Virgem Santíssima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Boa Viagem, Nossa Senhora disso, daquilo outro, como que sejam milhares de Nossa Senhora, como eles chamam lá. Não, mas é uma só, que é a Virgem Mãe de Deus. Outro pecado, mãe de Deus, uma mulher ser mãe de Deus, que Deus é este? Que uma mulher foi mãe dele. Gente, eu não estou falando mal dos nossos irmãos católicos, porque eu acho que eu sou um irmão que tem mais gente católica que sou eu. Acho que 95% da minha família é católica. Mas a gente tem que usar a palavra para que, como aquela irmãzinha foi pega lá em Brasília e saiu chorando e foi revisar tudo que ela aprendeu com o pastor César. Ela foi lá na igreja, provocou uma confusão tremenda. Numa igreja evangélica, ela provocou um rebuliço tremendo. Então, amo demais minha família, meus irmãos são ótimos. Tem um que está chegando, é o Armando. E meu sobrinho, o Renê, que eu gosto demais também, de Renê. Renê é um cara que me encoraja muito. Ele chegou a dizer, tio Gilvan, o senhor podia estar na live, só porque eu estou sem tempo, eu não posso dirigir por enquanto. O problema da catarata, o Detran não vai permitir. Então, meus amados, eu agradeço até a oração do meu primo, agradeço a oração do meu irmão Armando. Todos meus irmãos gostam de mim. Mas os outros, se dá pena e dó. Eles acham que está protegido, eu acho que eles estão acorrentados. Onde veio um dos meus irmãos católicos, o braço dele está com uma pulseira. Sabe o que é? Um terço. Aquele terço representa o quê? Eles rezam aquele terço todo dia, toda hora. Aquilo ali já parece uma corrente. Representa que eles estão acorrentados. Então temos que orar pela nossa família. Mas quando chegar naquele dia, por isso nós devemos ser cada vez mais dedicado a servir o nosso Deus. E crendo naquela promessa de Atos 16, 31 a 33, crede no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Então, agora a gente convida, irmão. E não querem vir, às vezes até critica. Mas naquele dia, Jesus tocará em nós, vem-te embora, vem-te embora. Aproveite que o anjo está chamando, vem-te embora. E todos seguirão, glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por esta graça, esta misericórdia, desta promessa. E passarão os céus e a terra, mas a promessa do Senhor Jesus Cristo não passará. As palavras dele, amém? Aleluia! Glórias a Deus! Obrigado, Senhor! Muito obrigado, Senhor! Aquela mãe estava aflita. Aflita porque os dois filhos dela iam ser mortos, não. Mas iam ser levados como escravos. Porque a mãe estava devendo, o pai ficou devendo. Agora você veja uma família cujos membros estão para perder a vida eterna. E saber que Jesus Cristo, por misericórdia, vai salvar. Isso não tem preço. Isso é para que, eu até estava comentando, em lugares perigosos, os caras provocam, pisam no pé da pessoa, para a pessoa dizer, eu nem vi se você pisou no meu pé, para evitar confusão. Porque faz mal.
zoando lá perto de casa, e João Paulo olhou assim. Rapaz, 11 horas, mais de 11 horas da noite. Rapaz, pelo menos diminuiu. Dois marginais olharam para ele, que se tivesse arma nos olhos, tinha fuzilado João Paulo. Eu sei que aquela mãe recorreu ao profeta. O azeite foi quem pagou o preço dos filhos. Tem coisas que a gente não medita. Você sabe o que é dizer Getsemane? Que parece que é Getsemane na linguagem. Era feito um pilão bem grande de cimento, numa pedra. Ali jogavam azeitona. E ali uma pedra de mó. E ele assim passando assim. Girando, e a pedra girando, ele pegando aqui no cabo. E ali girando, amassando as azeitonas. E dali extraía o azeite. Jesus foi para onde? Quando estava terminando o seu programa dele, foi para o Horto das Oliveiras. Não é? Lá no Getsemane. As olivas, né, espremidas, tiram o azeite. Jesus foi espremido ou não foi? Foi espremido a tal ponto que saiu o seu azeite. Não foi o azeite que saiu pelas veias dele, pelos poros? Qual é o sangue da oliveira? É o azeite de oliva. E qual é o sangue do nosso Deus? Ou qual é o azeite do nosso Deus? É o sangue. Então por isso que ele foi lá para o Getsemane, para ser moído. Muito bem, para ser moído. Aí Isaías já vai dar certinho com a palavra que diz que a Deus agradou moê-lo. Então, a oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, tem este hino, e tem aquelas partes que falam também das duas oliveiras, que ela produziu o azeite para alimentar as lâmpadas. Jesus Cristo orou amargamente, sentindo a dor. Ele disse: eu estou sentindo a ânsia da morte. Ele só não morreu porque ele não podia morrer, mas suas vezes incharam tanto que faltou fôlego, o pulmão ficou capaz de estourar, e então o sangue tem que sair, e com pouco ele estava suando suor de sangue. Ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para interceder por nós. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, que o meu azeite possa libertar do pecado todos aqueles. Amém? Que foi o seu sangue glorioso. Então, quando vocês escutaram falar de Getsemane, numa linguagem popular, é aquele negócio da moenda de botar e aquele rolo de pedra, um dentro do outro, ao rodar, iria machucando o moinho, vai machucando as oliveiras, as olivas. O nosso Deus preparou tudo que Deus fez teve um propósito. E tudo que Deus fez, Deus tem o tempo. Eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente que fica pegado. Nós devemos servir a Deus, como o pastor César diz, louvá-lo, glorificá-lo, dar testemunho, mas não ficar maluco, porque nós não podemos chegar aqui e dizer assim: irmã, minha sombra te cura. Não chegou o tempo. Quando chegar, Deus dá. Por que eu digo isso? Vocês creem no nosso profeta? Se eu disser a vocês que o irmão Branco passou mais de 20 anos pregando que o cavalo que foi ser espaço e curou era Jesus Cristo. E por que Jesus não avisou ele? Por que Jesus não disse: meu servo, você está passando mais de 20 anos pregando uma doutrina errada? Por que Jesus abençoou ele, fez tudo, mas não disse a ele?
Porque para Jesus não tem apressar o tempo. No tempo, ele não tinha revelado ainda, né, Caleb? Ele não tinha revelado ainda. Então ele pregava, curava, fazia tudo. Mas continuava dizendo que o cavaleiro do cavalo branco, dali Apocalipse, era Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo deu a visão para ele pregar aquele evangelho, pregar até a visão dos anjos, que é aquela, é porque não está aqui não, aquela coroa de nuvem, 7 anjos, e para ele pregar os selos, pegar as cartas, etc. Quando ele se preparou e foi pegando o livro daquele, parece que é adventista, ou é Testemunho de Jeová, nem me lembro, mas parece que é adventista. Adventista. Quando ele pegou o livro, ele disse, epa, agora não. Esse aí é o enganador. Ele veio para enganar o povo. Agora não. Mas depois de 20 anos, eu liguei para o pastor César uma vez. Pastor César, eu estou vendo que só agora é que o irmão Branham veio saber que aquele cavaleiro, é isso mesmo, irmão. Mas eu fui fazer a conta, mais de 20 anos o irmão Branham pregava que ele era o Jesus Cristo. E hoje tem muita gente pregando ainda que ele é o Jesus Cristo. Quer dizer, ele suportou aquilo, porque ele é quem manda, tudo dá no tempo dele, e ele sabia que no tempo dele, que ele revelasse para o irmão Branham, era o tempo também que ia conquistar todos nós. E nós hoje sabemos que aquele cavaleiro era Satanás, que já estava imitando, já estava enganando, querendo imitar o verdadeiro cavalo branco, que é o Senhor Jesus Cristo, e veio se disfarçando. Tinha um arco, mas não tinha flecha. Foi-lhe dado uma espada. Quando ele foi mais ou menos, se assenhoreou daquela turma lá, disse, agora vou botar minhas unhas de fora. Aí já passou para a segunda era, a era do boi, a era que houve a matança, muito sangue derramado, com a grande espada que lhe foi dada. Então, meus irmãos, observem que Jesus fez de tudo, passou os anos deles todos com os discípulos. E nenhum chegou para mostrar poderes. E toda vez devemos nos entristecer e nos envergonhar, como Paulo disse. Mas toda vez que o pastor César pergunta, alguém diz, eu estou pronto? Porque quando ele quer dizer que está pronto, aí ele sente logo que não está. Se eu disser que estou pronto, ou a gente diz que vai seguir aquilo que o pastor César manda. E às vezes chega em casa, uma contrariedade, a gente já quebrou, não é verdade? Uma vez eu fiquei aqui, meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, quero te servir, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Quando cheguei em casa, com pouco eu vi, eu tinha cometido um erro, irmão. Tá, cadê a minha promessa? Veja os discípulos de Jesus, quantas vezes ele ficou chamando a atenção. Faça assim, faça assim. Todos vão chamar vocês de meus discípulos, se vós vos amados uns aos outros. Falou de tudo que queria fazer. E quando chegava na hora, eles chegaram a dizer, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito mal do filho daquele homem? E Jesus disse, espírito só sai por oração e jejum. Mas e outros espíritos? Por que não saía também? E porque o medo estava sobre os discípulos. Ele nos ensinou tantas as coisas, eles esqueceram até que Jesus disse, o Filho do Homem vai padecer, vai ser morto, vai ter e ressuscitará. E nada disso entrou na mente deles. Por quê? Porque o Espírito Santo, Jesus Cristo, não estava dentro dele ainda. Então nós estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo. Estamos seguindo o que o nosso amado pastor, com todo cuidado, tem feito por nós. E se nós não seguirmos ele, nós estamos negligenciando. Mas nada, apenas, o irmão Branham diz, sirva a Deus, mas fique tranquilo. Né? O irmão Branham diz isso, fique tranquilo. Sirva a Deus, mas fique tranquilo, porque Deus não esquece de nada. E Deus não vai dar uma unção a Caleb hoje, outra aqui é fulano, não. Ele pode até fazer isso, dependendo da hora que a pessoa precisar.
Mas quando ele levanta, por exemplo, não teve alguns avivamentos. Esses avivamentos, gente, que houve, isso é fichinha em relação ao que Deus vai dar a todos nós. Isso é como uma planta que já está bem viçosa, aí ela bota os brotinhos, né? Opa, está botando os brotinhos. É aquela fechação que Deus usa o pastor, usa o Olivando, usa qualquer um de nós, Alvo, qualquer um de nós pode usar. Mas aquele ali, o que é aquele ali em relação a uma tremenda multidão? Aqueles discípulos, quando saíram dali, eles saíram incendiando no dia de Pentecostes. Então, houve o avivamento da Rua Azusa, houve. Aquilo aí foi porque Deus já tinha prometido. Ali foi na florada, foi os dons pentecostais, não é isso? Ali foi a florada. Foi aflorada para dar volume à semente, mas não era semente. Quem diz isso é o próprio irmão Brana. Não era semente, era apenas a cobertura. Se estourar ali, só sai a água, a massa não estava feita. Então, depois do penúltimo mensageiro, veio a florada, mostrando como vai ser. Foi uma coisa que varreu muita parte da terra, mas não varreu todas. Mas ali ainda não era semente, o irmão Branda diz. A semente virá agora. Por isso que o irmão Branda diz para aquele camarada que produz eventos, disse, vai ser tão tremendo que vai encher campos de futebol, tudo isso aí. Aí sim, não tem negócio de apelação, não. Vão cair chorando, irmãos, filhos nossos, vizinhos, vão cair chorando e Jesus está chamando, mas Jesus está chamando. Glórias a Deus. Jesus tem chamado. Vocês estão se preparando, então Jesus está chamando. Venham embora. Glórias a Deus. Eu agradeço a esse meu Deus. Aleluia. Que tenha misericórdia de todos nós. Para nos preparar, mas preparar com tranquilidade. Eu estou tranquilo. Não, eu estou tão aperreado, porque a minha família... Não, vá lá e converse. Ore, se não quiser te atender, orem, porque no dia da chamada eles virão. Amém, amém. Isso não impede de Deus chamar um ou outro, como usa o pastor César, já usou o irmão Francisco, usa muito o irmão Oliveira, glórias a Deus. Mas aquele um brotinho que estoura assim, num pé de manga, bem frondoso, aí, olha, um botãozinho aqui. Alguém diz, mas só está iniciando. Vê se vocês já ouviram isso. Está iniciando agora. O irmão João, de lá do sítio, aí foi visitar um irmão lá, ele disse, essa jaqueira, eu estou muito animado sobre essa jaqueira. Ela não botou ainda, mas o ano passado ela botou um botãozinho. Esse botãozinho é isso que está acontecendo com a gente. Quando bota o botãozinho, na próxima safra, ela possivelmente encherá. Não está acontecendo? Ela encherá. Então, essa buticaba vai ser boa da doce. Só deu uns 5. Mas é tão docinha, quando chegar na próxima, ela vai ficar toda caroçudinha, parece uma pessoa com varíola, né? Então, meus amados irmãos, devemos servir a Jesus Cristo, mas também ter tranquilidade. Eu não consegui ainda, por que eu não consegui ainda fazer minha família? Eu antes pensava assim, por que eu não consegui fazer minha família? Por que eu não consegui ainda ganhar meu vizinho? Temos que nos esforçar e orar e dar testemunho, porque isso é tranquilo na mão de Deus. Porque esse exemplo que eu dei do irmão Branda é um dos exemplos mais confortáveis para nós. Passar 20 anos crendo que o inimigo nosso era Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem tudo isso aí deixando. Eu não vou perder ninguém que eu não perco mesmo. Meu sacrifício já foi feito. Quando o diabo pensar que está levando vantagem, ele vai ver a surpresa que ele vai ter. Aí quando chegou o tempo dele preparar a mensagem para nós, aí ele disse, irmão Brana, epa,
A história desse cavalo branco é outra, aí contou para ele. Está vendo? Nosso Deus é maravilhoso, meus amados. Amém? Então vamos continuar agora lendo, porque senão não vou completar não. 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Olha aí. Insensato, diz Paulo. O que tu semeias, como é verificado, se primeiro não morrer? Os gregos querem sabedoria e os romanos querem o quê, meu Deus? Sinais, né? Os judeus querem sinais, não sei como foi, mas não me lembrei, não. A expressão é, os gregos buscam sabedoria. E quem é o outro povo? Hã? Os gregos, que representam os gentios. E os gregos buscam sabedoria, porque os gregos sempre foram tendentes a saber. E o outro tipo de povo que busca sinais. Aí um bocado de grego chamou Filipe e outros. Nós queremos ver a Jesus. Tem pastores que pensam que é porque Jesus estava fazendo muitos sinais. Hoje também já tinha feito, e pode ter sido. Mas eles sabiam aquilo que Daniel tem escrito, que quando viesse o Messias, o seu reino não teria fim. Um bocado de coisa maravilhosa. Fala sobre Cristo. Aquela pedra dominaria tudo e não teria fim. Eu acho que eles olhavam e diziam, o camarada tem 30 e poucos anos. O mundo está perto de se acabar logo. Como é que esse cara nunca vai ter fim? Vamos lá saber. Juntaram aquela turma, e o peso da sabedoria é a Grécia. Aí chega Felipe, querendo ver a Jesus, aí ele foi, chamou o outro também, né? Aí foi, tem uns gregos aí querendo falar com o senhor. Não disse o assunto qual foi, mas Jesus sabe todas as coisas. Vou ler aqui para vocês verem qual foi a resposta de Jesus. Em João 12. João 12. Veja só. A partir do 20. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, porém, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe disseram a Jesus. Já tu não perguntei o que é que eles querem? Eu vou lá. Não, Jesus simplesmente disse aqui no 21, ó. Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. A semente, qualquer uma semente, quando plantada ela morre. Agora, todos os frutos que ela der, são iguais a ela. Não é verdade? Então Jesus deixou para dar essa resposta aos gregos através de Paulo em 1 Coríntios 28. Que depois que ele cumprir tudo, está consumado. Depois que ele cumprir tudo que tem que cumprir, então ele vai se sujeitar àquele que a tudo sujeitou a ele, para que Deus seja o quê? Glorificado. Vou ler aqui de novo o 28. Sujeitará aquele que todas as coisas ele sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então quem é você? Eu sou Jesus, tudo aqui é Jesus, tudo é igual a Jesus. Veja,
Porque Paulo, que é tão criticado, ninguém entende Paulo. Nós estamos entendendo pelo Espírito Santo. Paulo, às vezes, soltava uma coisinha. Porque vós o vereis face a face como ele é. Algum anjo viu Jesus viu Deus face a face como ele é? Não. Mas Paulo diz que nós veremos. Noutra parte diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habita em mim? Não. Habita em você? Não. Habita em Jesus Cristo. Mas o que é que o Pai vai fazer quando estiver vivendo de todos? A vontade de Deus é que todos fiquem conhecendo, fiquem, aliás, possuindo a plenitude da divindade. Ainda disse mais, e conhecendo a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. Quem é que sabe essas coisas? Quem é que sabe? Só Ele. E Ele prometeu isso para nós. Será que Ele não vai cumprir? Ele vai cumprir, sim. Ele estará. Aquele negócio que eu falei, às vezes eu não me lembro, depois Deus vem e me lembra de novo. Por que nós vamos possuir a terra? Nós não sabemos nada do milênio. Mas, como Pedro disse, eu não entendi nada que ele disse. Mas para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Na cela perguntaram, Pedro, como é que tu entendeste? Eu não entendi. Mas eu sabia que quem está falando comigo tem palavra de vida eterna. Então nós temos que crer nele. Mesmo assim ele falhou, coitado, na parte humana ele negou a Cristo. Então, veja só. Abraão, filho do Deus vivo, possuidor só da terra. Só digo amém se você estiver certo. Possuidor só da terra. Não. Do céu e da terra. Jesus fez muitas orações, mas a oração principal que Jesus fez foi quando estava se despedindo do mundo, do João 17. Entre tantas as coisas, ele disse, eu glorifiquei o teu nome. E disse para Deus, glorifica o teu nome. Ou seja, ali você sente da entrelinhas que Jesus Cristo queria salvar ela todo. Como ele foi atrás de um só que estava doente, no pé da Bethesda. O amor de Cristo era tão grande que ele queria ver essa multidão, ele salvar todos. Aí Deus respondeu, eu tenho glorificado e ainda glorificarei. E glorificar o teu nome. Qual era o nome que estava sendo glorificado? Senhor Jesus Cristo. E ele começou a confessar para que não tire ele do mundo, mas que eu não sou do mundo também, ele não sou, mas começou a falar sobre nós. Aí teve uma palavra principal que Jesus Cristo disse. Pai, eu já falei isso para vocês, mas é para a gente guardar sempre. Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam no lugarzinho separados. Rapaz, eu estou gaguejando, eu acho. Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam também comigo. Glórias a Deus. Eles estejam comigo. Aleluia. Eles estejam comigo. As nações podem adorar, servir a noiva, tudo, mas a noiva é ele e ele é a noiva. Glórias a Deus. Onde eu estiver, que eles estejam também comigo, porque nós somos em Abraão, que foi a promessa de Cristo, estamos rendidos a Cristo, vivendo a vida com Cristo e Cristo em nós, através de Abraão, o possuidor do céu e da terra. Que Deus nos abençoe, igreja. Vocês gostaram? Saber, glórias a Deus. Vamos adorar esse Deus. Vamos adorar este Deus maravilhoso.
Olha, gente, é para você. É como de um ditado do camarada que não sabe explicar. Diz, é para endoidar, é para endoidar. Por que? Porque você não é nada para endoidar, é para glorificar. Quando a pessoa não entende, diz é para endoidar, é para glorificar Deus. Você não tem explicação, nunca vai ter o dia de explicar o amor de Deus. Não tem, por isso que João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Ninguém sabe. De tal maneira que só Ele mesmo sabe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus! Muito obrigado, igreja de Deus! Aleluia!